Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e no devocional de hoje eu quero ler com vocês, meninas, o que está em Efésios, no capítulo 6, no capítulo do 1 ao 4, né? Essa semana a gente vem falando sobre filhos e no título da minha Bíblia tá assim, ó, deveres de pais e filhos. Eu quero ler com vocês. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Meninas, nesse versículo, Paulo orienta pais e filhos a demonstrar amor uns aos outros. Os filhos devem respeitar aos pais e os pais respeitar aos filhos. A falta de respeito, a falta de carinho, a falta de atenção provoca feridas emocionais muito profundas, mas provoca tanto no pai quanto na mãe, né? Seja como pai ou como mãe, nós erramos e é importante reconhecer os nossos erros, admitir e pedir perdão. O perdão cura e sara, né? E nesse relacionamento de pai e filhos, isso também é muito importante. Se você é só filha, saber reconhecer e pedir perdão aos seus pais. Se você é filha e já é mãe, saber também admitir e pedir perdão quando necessário a seu filho. E fazer essa restituição no relacionamento de vocês. Eu escolhi esse versículo porque principalmente no capítulo 4, quando fala: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quero testemunhar algo, né? Dividir algo com vocês. Eu sou mãe de um adolescente, né? E quando ele tinha 9, 10 anos, hoje ele tem 13, muitas vezes eu já me questionava e às vezes falava com a minha mãe, falava, eu não vou dar conta de cuidar de um adolescente. Como assim cuida de um adolescente? Eu não vou saber passar por isso, eu nunca passei por isso. Como que eu vou cuidar de um adolescente? E no decorrer dos anos, eu me via tendo as mesmas atitudes que a minha mãe, né? E muitas vezes isso fez eu entender o não da minha mãe e a respeitar ela em cada processo, entender o porquê que ela tinha esse tipo de atitude conforme as minhas idades, né? Isso fez eu amar e respeitar ainda mais a minha mãe, né? Compreender, porque às vezes a gente, quando é adolescente, a gente não entende. E questionava ao Senhor e a minha mãe falava, eu não vou dar conta de criar o meu filho. Como é que eu vou cuidar de um adolescente? Era sempre isso que eu falava. E o Senhor me fez pensar e trouxe ao meu coração, isso me causava também muito, eu ficava nervosa, ficava ansiosa. O Senhor me deu essa palavra, empatia. Eu preciso ter empatia pelo meu filho e pelo meu próximo, né? Mas falando de criação de filhos, né? As situações iam acontecendo e eu me via como mãe e entendia a minha mãe. E o Senhor me fez entender que eu também preciso entender o meu filho. Porque eu nunca cuidei de um adolescente, mas eu já fui um adolescente. Eu já tive 12 anos, eu já tive 13 anos. Sabe, você já teve a idade do seu filho. Então, se colocar no lugar dele, apesar, né, das situações e circunstâncias podem ser muito diferentes de uma geração para outra, mas entender ao máximo, tipo assim, quando eu tinha nessa situação, quando a minha mãe falava comigo, hoje eu entendo a minha mãe, mas eu preciso entender meu filho. Nessa idade eu não gostava disso, eu queria ser respeitado dessa forma, ser levado mais a sério, né? Não precisava falar comigo desse jeito. Eu me irritava quando meus pais falavam. Então, assim, o Senhor me fez entender que sim, eu já passei por isso, mas na posição de filho, e eu não posso me esquecer disso. É importante, às vezes, a gente ter empatia e se lembrar, né? Entender que a gente já passou por isso, né?
Muitas vezes a situação é diferente, nós vivemos em uma geração diferente, tudo é diferente, né? E é uma luta diária para mim tentar melhorar o meu relacionamento com o meu filho, entender que não irritar o meu filho não é fazer tudo o que ele quer, dar tudo o que ele quer, sabe? Ai, meu Deus, eu não posso irritar o meu filho porque a Bíblia fala que não posso. Não é isso que o Senhor está te pedindo. Mas para que você compreenda e entenda o seu filho em determinados momentos e ajude ele, sabe? Que você seja, apesar desse ter que manter o relacionamento entre pai e filho, sabe? Que você seja amável com o teu filho, que você ame ao teu filho e tenha cuidado. A responsabilidade que nós temos e entendemos como cristã de ter um filho, né, de estar com uma herança que o Senhor nos deu, né, nos deu para cuidar, né? O filho não é nosso, nós não criamos nossos filhos para o mundo, nós criamos nossos filhos para o Senhor. Eles são do Senhor. O Senhor me fez entender que ele não tem neto, né? Então eu não estou criando o neto do Senhor, eu estou criando o filho do Senhor, eu estou criando o filho de Deus. Como eu sou o filho de Deus, eu tenho minhas responsabilidades, eu estou criando um filho de Deus. Então Deus, né, no dia a dia, como diz a Bíblia aqui, ó, segundo a instrução e o conselho do Senhor, e tem que ser segundo a instrução e o conselho que o Espírito Santo nos torne a cada dia e nos capacite a criar os nossos filhos, sabe? Nos dê sabedoria, nos dê coragem para falar o que precisa ser falado, para disciplinar, para dizer um não, sabe? Instruir o nosso filho como a Bíblia diz que a gente deve instruir. Esse é o maior manual de vida, né? Não só para nós, mas para os nossos filhos. Quando eles estiverem grandes, eles vão responder pelos seus atos e pelos seus pecados. Mas num determinado tempo, em onde eles são crianças, é nós que vamos responder perante a Deus sobre o que a gente fez. O Senhor vai me perguntar, Bruna, o tempo que você teve com teus filhos, o que você fez? O que você fez para criar o meu filho, né? Eu te dei essa responsabilidade. O que foi que você fez, né? Então ele vai responder por aquilo que ele fez depois que ele já tá grande, tá adulto, mas enquanto ele é criança, quem que vai responder por isso? Eu e você, perante ao Senhor. Se nós estamos obedecendo ele segundo a sua palavra na criação dos nossos filhos. Não tô querendo dizer que às vezes na teoria parece muito fácil, na prática não é. Isso é né, quero testemunhar o tempo que eu estou passando com meu filho na adolescência. Muitas vezes eu me ponho ansiosa por algo que ainda não aconteceu, algo que está lá na frente, sabe? Às vezes eu me preocupo e esqueço que eu preciso viver um dia de cada vez, que eu preciso ter um bom relacionamento, saber escutar, saber respeitar como eu quero ser respeitado, né? Mas entender essa hierarquia de pai e filho. Do mesmo jeito que eu preciso honrar o meu pai e a minha mãe, né? E respeitá-lo e amá-los, como diz a palavra. Eu preciso que os meus filhos tenham esse mesmo tipo de relação comigo. E não tem que ser na base, né, muitas vezes da violência, sabe? Às vezes a gente tentar não reproduzir aquilo que foi de errado, né? Nas nossas vidas com os nossos filhos, sabe? Que a partir de hoje, em nome de Jesus, seja quebrado qualquer maldição, qualquer dor, qualquer mágoa que tenha na sua vida, qualquer rejeição, seja quebrado hoje em nome de Jesus na sua vida. Que haja uma restauração, que haja perdão, né? Tanto na sua vida em relação aos seus pais, como na sua vida junto com os seus filhos. Que seja diferente, que a partir de hoje seja feito o novo do Senhor na sua vida, sabe? Que a gente possa entender os deveres de filha e de mãe na vida, né, nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, sabe? Entender que nós somos filhas do Senhor, isso é muito importante, você entender que você é filha de Deus, e aqui ele fala de todo o seu amor e cuidado que ele tem pela sua vida, né? E que a gente possa se encher disso, para que a gente possa transbordar nos nossos filhos e nos nossos pais, né?
é uma contrapartida. Até um certo tempo a gente só é filha e precisa servir aos nossos pais com honra e depois a gente se torna mãe, né? Então é muito importante que a gente, né, equilibre isso e que o Espírito Santo de Deus nos capacite todos os dias e nos ajude a seguir em frente na criação dos nossos filhos, pois nós criamos os nossos filhos para o Senhor, não é para o mundo. E é segundo a sua palavra, o seu conselho, e que nós podemos ter essa empatia, né? Porque hoje eu sou mãe e eu entendo a minha mãe, e sabe? E admiro e amo ela por isso. A cada dia honro ela, os meus pais, né? Porque a gente vai passando pelas mesmas situações, mas que eu também tenha esse tipo de pensamento e relacionamento para tentar ser uma mãe melhor ao meu filho, sabe? E entender que ele também sofre. A adolescência não é fácil. Eu falo da adolescência porque é o que estou passando, mas que isso seja em todas as fases, né? A gente vem passando por todas as fases, já tivemos as idades dos nossos filhos, né? Não sei qual é a realidade que você vive ou são as situações. A gente sabe que é diferente, gerações são diferentes, mas é muito importante a gente ter esse cuidado. Que o Senhor nos mantenha, abre os nossos olhos, né? E nos mantenha mais sensível a esse tipo de situação, sabe? E quando a gente errar, nós somos humanos, somos mães, né? Mas que a gente possa, sabe, pedir perdão. E do mesmo jeito que isso nos cura, que a gente possa curar os nossos filhos, sabe, para que eles não levem isso lá na frente, para que o nosso lar, o nosso abraço seja o melhor lugar para o nosso filho estar, não no mundo, porque a gente vê que está cada dia pior. E é isso, meninas. Que Deus abençoe vocês, abençoe você como filha, como mãe, né? E entender esse processo. Nós somos filhas de Deus, de um Deus de amor, de compreensão. Isso é maravilhoso. Um beijo.